Então vamos lá ver o seguinte, olha. Verbo é uma classe gramatical variável, só que o que eu vou falar sobre verbo? Que eu acho que a gente consegue entender perfeitamente, porque é rápido explicar isso aqui e é comum cair em prova. São as vozes verbais, principalmente voz ativa, voz passiva analítica, voz passiva sintética, tudo bem? Que são as que são cobradas geralmente. Aí nós temos voz reflexiva, quando o sujeito ele pratica e recebe a ação, né? O garoto se cortou. Quem foi que realizou a ação de cortar? O garoto. Quem foi que recebeu a ação de cortar? O garoto. Então isso é ação reflexiva, voz reflexiva. E a voz recíproca é aquela em que duas ou mais pessoas realizam a mesma ação, uma em relação à outra. É um toma lá da cá, né? É uma troca da mesma ação. Eu e Maria nos abraçamos. O que eu fiz? Eu abracei. Abracei quem? Maria. E Maria fez o quê? Ela abraçou. Abraçou quem? Me abraçou. Então essa troca de abraços é a ação recíproca. Beleza. Então a gente já sabe o que é ação reflexiva, uma pessoa só pratica e recebe a ação. A gente já sabe o que é ação recíproca, quando duas ou mais pessoas realizam a mesma ação, uma em relação à outra, né? Bom, mas o que me interessa aqui são as vozes ativa, passiva analítica e passiva sintética. Então eu queria que você notasse o seguinte: o aluno estuda a disciplina. Aí você vai me perguntar, Tiago, qual é a voz verbal desse exemplo? Em que voz verbal esse exemplo se encontra? Esse exemplo se encontra na voz ativa. E como é que eu sei que esse exemplo está na voz ativa? Porque o sujeito dessa oração é o aluno. Tiago, como é que você sabe que o sujeito da oração é o aluno? Bom, eu sei porque se eu colocar aluno no plural, o verbo vai ao plural. E na verdade a definição de sujeito é o elemento da oração com o qual o verbo concorda. Sujeito é o elemento da oração com o qual o verbo concorda. Isto é, se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Então, olha, o aluno estuda, beleza, verbo no singular. Se eu colocar os alunos estudam, vai ao plural. Então significa que isso aqui é o sujeito do verbo. Beleza. Esse sujeito, ele está praticando a ação ou ele está recebendo a ação? Ele está praticando, porque o aluno estuda, é ele que estuda. Então, se ele pratica, ele é um sujeito agente. Se o sujeito ele pratica a ação, eu já sei que isso aqui é voz ativa. Voz ativa. Eu vou colocar aqui do lado, vou perder esse espaço mesmo aqui, vou colocar aqui, olha, voz ativa, para deixar muito claro para vocês isso. Para reconhecer se a voz é ativa ou passiva, você vai olhar para o sujeito. Se o sujeito praticar a ação, é voz ativa. Se o sujeito receber a ação, é voz passiva. Beleza. O verbo. Bom, aqui eu tenho o verbo estudar. Esse é um verbo transitivo direto. Tiago, o que é um verbo transitivo direto? O verbo transitivo direto é aquele que pede um complemento, mas o complemento não traz preposição. Observa, o aluno estuda. Quem estuda, estuda algo. Veja que entre o verbo e o complemento, que é a disciplina, não há preposição. Mas talvez você me pergunte, Tiago, esse A aqui não é preposição não? A letra A não pode ser preposição? Pode, mas nesse caso não é. Tanto é que, se fosse uma preposição, eu poderia trocar essa palavra disciplina por uma palavra masculina e esse A não iria desaparecer. Mas veja, se eu trocar disciplina por conteúdo, eu vou dizer o aluno estuda o conteúdo. Então veja que a letra A se transformou em O. Estuda o conteúdo. Então quer dizer, é artigo. Por que eu sei que é artigo? Porque preposição não pode sofrer flexão. Quem sofre flexão é o artigo. Então, se eu tenho artigo aqui, olha, eu tenho verbo transitivo direto, isso aqui é apenas um objeto direto. E pessoal, a gente só pode passar para a voz passiva a oração que traz verbo transitivo direto. Ou
verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mas você nota que o verbo transitivo direto vai estar. Ele não pode desaparecer. E o que eu vou fazer para passar essa oração que está na voz ativa para a voz passiva analítica? Eu vou dizer porque é analítica daqui a pouco. Mas antes disso, a gente vai fazer um X aqui, olha. Quem está no final eu vou trazer para o início. Quem está no início, que é o aluno, eu vou jogar para o final. Quem está no meio, que é o verbo, eu vou deixar no meio. Tá aqui, olha. Então eu fiz um X e coloquei o verbo aqui no meio, beleza? Então vai ficar assim, deixa eu pegar meu piloto preto aqui, vai ficar assim. A disciplina, trouxe para cá, certo? Para o início. Estuda vai aparecer aqui, só que é o seguinte, quando a gente passa o verbo que está na voz ativa para a voz passiva, quando a gente passa o verbo que está na voz ativa para a voz passiva, a gente passa esse verbo no particípio. Qual é o particípio do verbo estudar? Estudado. Particípio é o verbo terminado em ado ou ido. Então, a disciplina estudado, não, estudada, né? Eu vou flexionar. Estudada. Só que é o seguinte, pessoal, falta um detalhe aqui. Sempre que a gente passa esse verbo para o particípio terminado em ado ou ido, né, ou no feminino, como nesse caso aqui, antes eu vou colocar um verbo aqui nesse espaço. E o verbo que eu vou colocar nesse espaço é o verbo ser. O verbo ser. Só que há um detalhe. O verbo ser que eu vou colocar aqui tem que estar no mesmo tempo verbal do verbo da voz ativa. Então aqui, olha, o aluno estuda, a disciplina estuda é o presente do indicativo. Presente do indicativo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Presente do indicativo. Certo? Eu estudo, tu estudas, o aluno estuda. Presente do indicativo. Então, eu tenho que colocar o verbo ser aqui também no presente do indicativo. Então, como é que seria? A disciplina é. A disciplina é estudada. Olha só, deixa eu destacar em vermelho aqui. A disciplina é estudada por quem? Bom, quem é que vai estudar essa disciplina? O aluno. Então, pelo aluno. A disciplina é estudada pelo aluno. A disciplina é estudada pelo aluno. Então, pessoal, a disciplina que era o objeto direto, quando passou para cá, passou a funcionar como sujeito da oração. Só que esse sujeito, Tiago, como é que você sabe que é o sujeito mesmo? Porque se eu colocar disciplina no plural, o verbo vai ao plural. As disciplinas são estudadas. Então, se o verbo vai ao plural por causa dessa palavra, é porque essa palavra é o sujeito. Só que nesse caso, pessoal, o sujeito não pratica a ação. Ele recebe a ação. Então, eu tenho um sujeito aqui paciente, porque a disciplina, ela não estuda ninguém, ela é estudada. Então, o sujeito paciente. Se é um sujeito paciente, eu já sei que essa oração está na voz passiva. Voz passiva. Tudo bem? Bom, a disciplina é estudada pelo aluno. O aluno era o sujeito, mas agora não pode ser, porque eu já tenho o sujeito aqui. Era o sujeito. Ele deixou de ser o sujeito aqui. Mas ele não deixou de ser agente, porque ele continua praticando a ação. Quem é que vai estudar essa disciplina? Quem é que estuda essa disciplina? É o aluno. Então o aluno continua sendo agente. Então eu vou chamar o aluno de agente, olha. Agente. Só que como ele age dentro da voz passiva, eu vou chamar de agente da passiva. E a voz passiva que traz esse agente da passiva é chamada de passiva analítica. E por que analítica? Olha, tudo na língua portuguesa que nós chamamos de analítico é porque é mais extenso do que aquilo que eu vou chamar de sintético. Sintético é reduzido, de síntese, né? Então,
Voz passiva analítica, ela é longa. Olha só quantas palavras eu tenho aqui. Ela é mais longa do que a voz ativa, porque na voz ativa eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Então é mais longa. Então a voz passiva analítica ela é mais longa, né? Bom, eu já construí aqui a voz passiva analítica. Mas agora eu quero construir a segunda voz passiva, a chamada voz passiva sintética. E essa é muito fácil de ser construída. Por quê? Porque eu vou pegar a voz ativa, vou retirar o sujeito, e o que sobrar, sobrou isso aqui, olha, eu vou jogar para cá. Então eu vou jogar para cá. Sobrou o quê? Estuda. E sobrou também a disciplina. Pronto. Temos aqui quase completa a nossa voz passiva sintética. Só falta um detalhe. Eu vou incluir aqui, acompanhando o verbo estudar, o pronome se. Incluir aqui o pronome se. Então, estuda-se a disciplina. Pronto. Agora, nós temos uma voz passiva sintética. Voz passiva sintética. E aí, olha, a voz passiva sintética é formada pelo verbo estudar, que está aqui, é um verbo transitivo direto. Esse se, pessoal, vai ser chamado de partícula apassivadora. Importante lembrar isso. Partícula apassivadora. Ele está transformando a voz ativa em uma voz passiva, esse se, né? E a disciplina continua sendo o sujeito paciente. Lembrando que na voz passiva não existe objeto direto. Mesmo que eu tenha o verbo transitivo direto, isso aqui não é objeto direto. É o sujeito paciente. Na voz passiva, o objeto direto não existe, ele passa a funcionar como sujeito paciente, como aconteceu aqui, como aconteceu também aqui. Olha, o objeto direto passou a ser o sujeito paciente.